Espero que nessa noite vocês estejam com o coração abertos para receber. Tu já pode abrir a tua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15. A palavra de Deus vai falar que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Eu nessa noite gostaria de falar um pouquinho com vocês de algo que Deus tocou no meu coração, que é sobre essa palavra gratidão. Eu acho que eu e você temos muito a agradecer a Deus, não só por seu amor, não só por aquilo que Ele fez na nossa cruz, porque carregou aquilo que era nosso, todo o nosso pecado e levou sobre Ele. E quando eu leio aqui que Paulo vai falar em ser agradecido e ter gratidão no coração, isso até pode ser uma palavra da moda hoje em dia, que diversas pessoas utilizam, e eu já vi por diversas vezes estar escrito, às vezes em perfis no WhatsApp, fotos, legendas de Facebook, Instagram, as pessoas colocando gratidão, e eu fico me perguntando até onde vai a nossa gratidão a Deus. Porque logo eu vejo quando as pessoas colocam gratidão se referindo a algo bom que aconteceu. E eu acho que essa é a maneira mais fácil de eu e você sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Quando as coisas vão bem, eu e você podemos logo já de pronto dizer gratidão. Mas será que a gratidão apenas se limita a quando eu recebo aquilo que eu quero de Deus, ou quando algo dá certo? E segundo o dicionário, eu fui entender que eu só vou ter gratidão se eu reconhecer o benefício recebido. Porque o significado da palavra gratidão é alguém que reconhece que recebeu algum benefício. E quando eu li esse significado, eu já de cara anotei aqui que a gente já pode começar com a graça. E se você não sabe, graça é favor imerecido. Ou seja, que não é, ou que não foi merecido por mim e por você, aquilo que Cristo Jesus fez lá na cruz. Quando eu e você recebemos a palavra da cruz, a mensagem da salvação, eu e você logo já entendemos que somos pecadores e que Cristo morreu por mim e por você para nos dar uma nova chance, e através do seu Filho Jesus eu e você pudéssemos ter direito de salvação. Então a graça de Jesus nos alcançou. Esse o motivo maior na minha e na tua vida para diariamente nós nos acordarmos, baixarmos o nosso joelho e chorarmos diante de Deus incansavelmente pela graça que Ele derramou lá na cruz. Não existiria outro motivo que eu e você precisássemos inventar para agradecer a Deus. Se você quiser abrir Romanos no capítulo 3, verso 24, vai falar isso.
Eu vou falar alguns versículos nessa noite. Eu gosto nas minhas pregações de deixar que a Bíblia explique, que a Bíblia traga à luz. Romanos capítulo 3, verso 28. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propriação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar essa justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecadores anteriormente cometidos, ou os pecados. Eu e você, então, fomos justificados mediante a graça, e isso é o motivo que eu e você devemos ter no coração de gratidão, e que eu e você jamais podemos esquecer de todo dia nos lembrarmos daquilo que Deus fez por nós lá na cruz. Porque pode ser disso, e aí tu fala, mas Everton, como possível isso, eu me esquecer daquilo que Cristo? Mas é fácil, meus irmãos. A quantia de pessoas que eu vejo andarem como se não tivessem que agradecer, ou como se tivesse esquecido, sabe, quase como se tivesse passado uma borracha na sua vida, dizendo, esta parte de que eu era um pecador, de que alguém morreu no meu lugar, e que eu devo gratidão eternamente, que eu devo me ajoelhar aos pés dessa pessoa, amando, dizendo, tu és tudo para mim, eu abro mão da minha vida para te ter, porque assim tu o fez por mim. Eu vejo pessoas assim, que se esquecem, por simplesmente acharem que, não, isso já foi, faz tanto tempo, foi 2000 anos atrás. Agora a gente vive um tempo moderno de religião, um tempo moderno, sabe, que a gente não precisa ficar se lembrando toda hora, porque afinal isso é meio pesado. Mas não, quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu entendo que gratidão, então, por natureza, e a nossa natureza é pecaminosa, a gente tem essa tendência de se esquecer. Nós somos levados ao lado contrário, em vez de agradecer, eu comecei a olhar, muitas vezes, as minhas atitudes e as atitudes do ser humano no geral. Ao contrário da gratidão, muitas vezes o ser humano pende para um lado de murmurar, que é o contrário de agradecer. Quantas vezes tu já te viu descontente por algo? E é engraçado que descontentamento, eu não sei exatamente em qual idade que surge nas crianças. Eu ainda não tenho filhos, mas os pais aqui podem saber dizer com quantos anos começa a aparecer o sinal de uma criança quando ela já começa a demonstrar aquilo que está ali dentro. Porque tem coisas que nascem conosco, que é da natureza pecaminosa do velho Adão. Então a gente não tem muitas noção quando é criança, mas já tem ali aquele sentimento de não ser mais grato, sabe? Aquele sentimento de insatisfação. E isso vai aumentando conforme nós vamos passando, conforme nós vamos crescendo, e tu vai notar que o ser humano é ingrato, que o ser humano é insatisfeito com as coisas que tem. Eu já logo não sou contente com aquilo que eu tenho hoje, eu quero mais, e se eu não tiver aquilo, já não sou e não consigo agradecer, sabe? É por isso que eu falei que eu vejo as pessoas colocar palavras e frases, gratidão, mas a gratidão está baseada em quê? Nessa noite eu quero levar eu e você ao nosso coração em Jesus Cristo e entendermos que a nossa gratidão eterna deve ser nele todo dia. O motivo de nós adorarmos e de agradecermos pela nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, é Ele. Que tu possa no teu coração levantar e dizer, oh Ebenezer, até aqui tem ajudado o Senhor, eu, a minha casa, tudo que eu tenho, é por Ele que eu tenho. Porque senão a gente pode viver essa vida de murmurar. E aí, eu já falei uma vez, e talvez tenha alguns irmãos aqui que não ouviram isso. Tu já parou para pensar? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos já reclamaram de algo? Não precisa ter vergonha, meu irmão. Pode erguer a mão. Tem algumas reclamações que são reclamações, vamos dizer assim, que devem ser feitas, sabe? Algumas insatisfações, quando a gente não está contente com algo que está errado. Aí ok. Mas muitas vezes a gente pode ter passado uma situação que já teve, sabe, um certo desgosto, vamos dizer assim, ou não gostou, ou estava insatisfeito.
E uma vez eu li algo que me chamou muita atenção e me fez parar para analisar. Tu já pensou que se tudo aquilo que tu mostrasse insatisfação ou ingratidão desaparecesse no mesmo instante? Como assim, pastor Everton? Te olha no espelho, aí tu dá uma olhada pro teu cabelo. Ah, mas que cabelo feio, careca. Aí tu acorda de manhã, pá, mas vou ter que usar de novo essa roupa. Não tem mais roupa no roupeiro. Aí tu senta, mas de novo eu vou ter que só tomar café. Não tem nenhum presunto, nenhum queijo. Não tem mais comida na geladeira. Aí tu vai falar a esposa com o marido com a esposa, o filho com os pais. Mas poxa vida, tu de novo. Morreu. Aí tu olha pro teu carro. Ah, mas esse carro tá velho. Bicicleta. Não gostou da bicicleta, anda de a pé. Não gostou de andar de a pé? Cadeira de roda. É porque muitas vezes eu e você não damos a atenção devida para aquilo que nós temos. E achamos que tudo é motivo talvez de uma falta de respeito e uma falta de temor, eu diria, e uma falta de gratidão àquilo que Deus deu para mim e para você. Porque se tu olhasse com a perspectiva e com a visão de que tudo aquilo que está na nossa volta e que Deus deixa, porque a vida que nós temos nem nossa é, Ele por sua misericórdia nos deu através da graça a oportunidade de que vivêssemos nessa terra e aproveitássemos daquilo que Ele criou era bom. Encontramos a Cristo, já logo eu não posso ter na minha mente, na minha cabeça que eu vou desgostar e que eu vou reclamar. Não, eu tenho que aprender a viver uma vida de agradecimento a Deus pelas coisas que tenho, amém? E muitas vezes a gente vem para a igreja e fica pedindo milagre, e milagre daqui, milagre dali, eu quero isso, eu quero aquilo. Falei uma vez e vou falar de novo. Os crentes modernos, e por muitos ensinado por uma teologia errada, achamos que a igreja é a igreja do drive-thru. Que nem no McDonald's, Burger King, por aí vai. Em que você vai e pede para Deus aquilo que tu quer e tem que sair em 30 segundos ali na frente. E se não sai, tu já tem motivo para reclamar, mas está demorando e tu começa a buzinar. E a nossa gratidão é baseada nesse ensinamento, que é um ensinamento errado e não bíblico. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a entender. Mas como a palavra de Deus deve ser sempre o nosso guia, nós vamos aprender a ser agradecidos nessa noite, amém, meus irmãos? Eu quero que tu abra em Salmos capítulo 92, por gentileza. Salmos capítulo 92. A partir do verso 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores em seu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som de lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. E se você notar aqui no cabeçalho da minha Bíblia, diz que isso é um hino de gratidão a Deus. Eu e você devemos ser ensinados diariamente. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser lida, a palavra de Deus tem que ser estudada, a palavra de Deus é sim e nunca vai deixar de ser o nosso guia, a nossa regra. Todo cristão que não lê a palavra acaba se tornando um analfabeto
espiritual, que pouco entende das coisas de Deus e que bem provável que vai dar muitas cabeçadas durante a sua vida. Mas quando tu acaba lendo a palavra de Deus, tu começa a ter compreensão daquilo que Deus deixou escrito e entendimento. E sobre este assunto de agradecer, eu devo ser grato a Deus por sua, aqui diz, misericórdia, por sua fidelidade. Então tu nota como é verdade aquilo que eu comecei falando, somente o fato da graça de Deus eu já deveria todos os dias da minha vida. E aí está um motivo para eu todo dia levantar os meus olhos, ir trabalhar, botar a minha roupa, fazer as atividades do meu dia a dia, tendo gratidão a Deus por sua misericórdia. Por que por sua misericórdia? Porque a palavra de Deus diz que pela misericórdia de Deus é que eu e você não somos consumidos, meus irmãos. Isto deve ser um motivo de gratidão. Eu e você temos que entender a posição que estamos e o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus faz, pela fidelidade dele que se renova a cada manhã. Tu tem compreensão disso, meu irmão, que a gente começa o dia, começou ali, bateu meia-noite, já começa 1h da manhã, 2h da manhã, e aí o nosso dia começa, e talvez lá pela metade do dia, o nosso coração falhou em alguma parte, o nosso coração errou com Deus. Mas nem só por causa disso, Deus pega e nos consome, não. Deus é um Deus bondoso, é um Deus de fidelidade, um Deus de misericórdia. E a misericórdia dele pega e se renova todo dia, a fim de que eu e você entendamos quem ele é para nós, o que ele deve ser. Ele deve ser rei, mestre, e eu e você devemos ser o que? Agradecidos a ele. Quantas pessoas têm ingratidão no coração, não são gratas por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus é. Eu fico olhando, mas como é que pode, Deus? As pessoas se voltarem, tu quer ver, aí tu está falando, mas como assim? Tu está falando tanta ingratidão. Ah, meus irmãos, se eu e você realmente entendemos aquilo que Deus é e a importância e o valor que ele tem para nós, tudo aquilo que diz respeito a ele, eu vou ter um carinho, um apego enorme. Como as nossas atitudes refletem o que se passa dentro do nosso interior. Aí talvez tu possa dizer, Everton, as pessoas não estão indo na igreja por causa do Covid. Mas será mesmo? No momento em que eu e você entendemos e compreendemos, eu não abro mão de estar num ambiente para adorar a Deus. Eu não abro mão, porque durante o dia eu vou fazendo escolhas. Vamos pegar, por exemplo, um final de semana, eu tenho escolhas no final de semana. Eu posso escolher acordar de manhã, cedinho e fazer coisas, ou dormir até tarde. Eu posso escolher ir comprar algo fora ou fazer em casa. Eu posso escolher ficar em casa, aproveitando o lazer meu, ou posso escolher bem cedinho ir para a igreja adorar a Deus. Ou posso escolher no entardecer ir lá para louvar a Deus, dizer, eu tenho um compromisso com Deus. Toda segunda-feira eu tenho um compromisso de oração com Deus. Olha só, toda quinta-feira, toda quarta eu tenho compromisso com Deus. Todo domingo, todo sábado para os jovens eu tenho compromisso com Deus. Nós demonstramos aquilo que é importante para nós. Não adianta dizer que Deus é importante se eu não faço algo que demonstre essa importância. Quando eu sou grato, eu vou ser grato e vou demonstrar em atitudes a gratidão. É a mesma coisa que eu falar que eu tenho fé e não tiver obras. Se eu não agir, se eu não ir, não acontece. Então como vou falar, como nós acabamos de ler, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, anunciar de manhã a tua misericórdia. E é uma coisa que às vezes, tu vai ver que vai virando uma bola de neve e pode se tornar uma rotina. Tu acorda na segunda-feira e tu não acorda dando graças. Aí beleza, segunda-feira vamos trabalhar. Aí a gente trabalha na segunda-feira, acontece algo ruim no trabalho. Pode acontecer, algo que não deu certo. Aí tu já fica meio pesado. Na terça-feira já levanta, tu já não levanta acordando de manhã
para agradecer, anunciar as boas obras do Senhor. Tu não acorda louvando a Deus, dizendo: Espírito Santo, obrigado, eu estou vivo, eu tenho aqui uma casa, eu tenho um lar, eu tenho roupa, eu tenho, sabe, me mantido aqui por tua misericórdia, por tua fidelidade. Se eu tenho é porque o Senhor me deu, se eu também não tenho é porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e não estou eu aqui para reclamar. E tu vai ver que quando a gente não faz e não tem essa atitude de agradecer, de bendizer o nome, a gente vai para o lado contrário, para o lado da murmuração. E aí eu converso com os músicos, a gente conversa entre si, e tu nota como é diferente um ambiente de domingo e um ambiente de quinta. Por que isso? Como assim, pastor? Porque no domingo as pessoas estão um pouco mais soltas, sabe? Passaram um pouco em casa. E aí na quinta-feira a gente vem correndo do trabalho. Chega no trabalho, às vezes os músicos têm que chegar para tocar direto, não dá tempo de passar, fazer nada. Chega às vezes com a roupa do trabalho, a gente vem direto e vem para fazer. Mas Everton, pastor, o que tem a ver isso aí com o outro? Porque a gente chega aqui... E aí tu vê como é que foi a tua segunda, como é que foi a terça, tu chega a cabeça atordoada, tu tá... Como aqui diz, a gente vem aqui para o quê? Com instrumentos de cordas, ao som, porque a gente se alegra naquilo que o Senhor está fazendo, alegra os feitos dele, então a gente vem aqui para adorar. E aí tu nota quando a gente não tem um coração grato, quando a gente não praticou a adoração a Deus, não praticou, sabe, falar palavras de louvor, de adoração a Ele, porque a gente chega aqui e fica viajando. Aí a gente comenta, mas às vezes tu vê como é que é diferente um culto de outro. Como é que o do meio da semana parece que é diferente, o domingo parece ser diferente. Será? Não é porque a gente começa na segunda numa pegada, segunda, terça, quarta, aí se lembra, tem que ir para a igreja. Aí vem para a igreja, aí chega aqui 8 horas, chega às vezes 8h10, né? Vamos um pouquinho mais depois, que a gente só pega a palavra. Aí chega na palavra, mas tu já está pensando lá noutra coisa, e tu não veio aqui para agradecer a Deus. E aí muitas vezes, como eu e você vamos querer receber o milagre que Ele tem para nós. Meu irmão, aprenda antes de pedir, chegue agradecendo a Deus, dizendo: Deus, Tu és o meu Deus. Eu estou diante dos Teus pés para agradecer por aquilo que o Senhor fez para mim lá na cruz. Eu por direito não tinha... Tu já parou para pensar nisso, meu irmão? Quem somos nós para ficarmos bravos com alguma coisa? Se foi Deus que lá na cruz morreu por mim e por você, que somos pecadores... É obviamente que como filhos dele, nós temos sim direito de pedirmos, nós temos já sim esse acesso a todas as bênçãos dele, mas nós não podemos cair neste erro e neste engano, de muitas vezes vir e se esquecer sem agradecer a ele. Eu fiquei me perguntando, será que eu tenho agradecido? E aí quando eu não valorizo o que Deus fez, eu estou sendo ingrato e mal agradecido? Como eu falei para vocês antes no exemplo, se sumisse tudo aquilo que tu fosse, ou que tu falasse que não gostasse, para pensar comigo aqui nesse momento, a vida, quem foi que deu? Deus. O meu casamento, a minha esposa, quem é que foi que deu? Deus. Para quem tem filhos? Deus. Pais para os filhos? Deus. Quem me deu o trabalho que eu tenho hoje? Deus. Até o próprio corpo que eu tenho. Tu já parou para pensar que quando tu maltrata o teu corpo, quando tu não dá bola para ti mesmo, tu está sendo mal agradecido com aquilo que Deus te deu? Porque a gente leva as coisas muito leviano, mas Deus nos deu. Quando nós negamos aquilo que foi dado por Ele para nós, com tanto carinho, com tanto amor. Tu pensa só lá no Gênesis, Deus trabalhou 6 dias, incansavelmente, para fazer uma terra perfeita e boa, para então botar a criatura, e viu Deus que era bom, e viu Deus que é bom. Tu acha que eu e você não temos, se Deus viu que as coisas são boas, eu e você não temos que agradecer a Ele por todas as coisas que temos? Dizendo: obrigado Deus, Tu falou que é bom. Se tem alguma coisa que está quebrada neste mundo, foi o pecado que o fez, mas tudo aquilo que saiu da Tua mão é bom, é perfeito e é digno de ser dado todo louvor e toda glória, porque Tu é o Deus que fez isto. Nós devemos ter isso. Eu fiquei pensando, cada vez que eu não me importo com essas coisas que estão na minha volta, que foram criadas, eu estou sendo ingrato.
Então tu vai entender que a gente glorifica a Deus sendo agradecidos. E é isso exatamente que o versículo 17 lá de Colossenses 3 vai falar. Eu vou ler aqui para vocês. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele o quê? Graças a Deus. Quer dizer, em tudo que eu e você estivermos envolvidos aqui nessa terra, nós temos que fazer dando graça para Ele, tendo um coração grato. Porque senão a gente deixa as coisas ruins entrar aqui para dentro e acaba por não receber, muitas vezes, a bênção que nós procuramos. Porque como é que tu acha que Deus olha para o nosso coração, quando olha um coração que só sabe pedir aquilo que quer? E muitas das vezes a gente nem vai consultar para Deus, para perguntar se aquilo que nós estamos pedindo é realmente o que nós necessitamos. E eu vou utilizar uma frase que a minha esposa falou um dia. Ela me falou: Everton, faz isso. Eu fui lá e fiz. Aí depois que eu fiz, ela: por que tu fez isso, Everton? Eu falei: porque tu pediu. E aí ela me disse: mas nem tudo que eu peço é aquilo que eu preciso receber. E não é assim para com Deus? Deus sabe de todas as coisas. Ele certamente tem aquilo que tu necessita e que é bom para ti. E às vezes a gente não entende e quer pedir além e mais, e aí fica brabo, e não consegue ser agradecido, e não consegue ter uma gratidão no coração com aquilo que Deus tem nos dado. Tu quer ser mais próspero, meu irmão? Olhe para a palavra de Deus, cumpra tudo o que está aqui. Tu quer ser mais abençoado? Olhe para a palavra de Deus, medite nela, deixa ela ser lâmpada para aquilo que tu faz e comece a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito na tua vida. Um povo que agradece a Deus, um povo que agradece a Deus, porque o pecado tenta fazer isso, o pecado tenta distorcer. Deus faz um jardim todo, vai lá, cobra, olha só, come do fruto, e faz o homem esquecer de ter gratidão e dizer: não, eu já tenho, Deus me criou tudo, não tem por que eu cobiçar o que Ele disse para eu não fazer, então eu não quero isso. O pecado de alguma maneira entrou para fazer com que o homem desejasse e esquecesse de agradecer por aquilo que já tinha. Então tu nota homens que cobiçam mais e mais e mais e mais, e nunca é o suficiente. Nunca está bom. A palavra nunca é suficiente, o louvor nunca é bom, o templo nunca é bom, as cadeiras nunca são boas, a roupa que eu tenho nunca é boa, o meu casamento nunca é bom, o meu carro nunca é bom, tudo nunca é bom. E quando será bom? Será esse não um trabalho do pecado influenciando a humanidade para tentar de alguma maneira distorcer e fazer com que o homem se esqueça de olhar para Deus e agradecer e dizer: Deus, obrigado. Agradeça a Ele. Você deve sempre aprender a se lembrar. Porque quando nós somos agradecidos, vai ser inevitável partir de nós uma ação. Não é só em palavras, como eu disse para vocês, mas vão ser ações que vão demonstrar que eu sou grato. E aí eu quero citar um texto que está lá em Lucas no capítulo 17. Eu quero que tu abra. Lucas no capítulo 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passeava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado,
voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Esta aqui é uma passagem que para mim representa a porcentagem do coração humano em reconhecer algo que Deus fez. Se está aqui na palavra, ela nos ensina diversas coisas. E uma das coisas que Deus colocou e tocou no meu coração é justamente isso. Tu vai notar 10 leprosos. Provavelmente 9 eram judeus e um samaritano. Como assim samaritano? Era um estrangeiro. E tu vai entender que esta região, eu fui ler um pouco aqui na palavra de Deus, era rejeitada pelos judeus. Por que assim, pastor Everton, era rejeitada? Os judeus tradicionais não gostavam de Samaria. A história vai contar lá em 2 Reis, tu vai encontrar, se tu abrir e começar a ler 2 Reis, que o rei da Síria levou o povo a morar ali. Ele pegou um ajuntamento, na época em que os judeus estavam sendo perseguidos, juntou com mais alguns gentios e colocaram ali para fundar então a Samaria. Então ali eles começaram a viver uma mistura de gentios com o povo judeu. Por isso eles tinham a sua própria visão a respeito da lei de Moisés, eles tinham os seus próprios costumes, a lei eles falavam de um jeito, uma cultura toda própria. Então é por isso que os judeus sempre tiveram uma guerra, e houve muita guerra entre judeus e samaritanos, os judeus de sangue puro, digamos assim, com o pessoal que morava ali em Samaria. Porque ali morava pessoas que não eram puras, que não criam daquele jeito da lei mosaica tradicional e pura, não. Um povo foi misturado. Aí, entre o caminho que Jesus está se deslocando para Jerusalém, ele tinha que passar por 2 regiões. Uma era a sua própria cidade, a Galileia, Nazaré ali, onde certamente as pessoas não gostavam também, Galileia e Samaria. Tanto é que tem um versículo que quando Jesus está falando, eles olham ali para Jesus e dizem: mas pode sair da Galileia alguém bom? Porque eles tinham um preconceito com aquela região. Galileia e Samaria. E aí Jesus está passando para chegar então em Jerusalém. E quando está passando, encontra esses 10 leprosos, onde a tradição dizia que eles não podiam ter contato, e é por isso que eles de longe, eles ficaram gritando de longe: ei, olha aqui nós não podemos chegar perto. Mas certamente eles ouviram falar daquilo que Jesus podia fazer. Mas impressionantemente, a única pessoa que volta, talvez era a que menos Jesus esperasse. Eu comecei a parar para analisar e ver os 9 que tinham e eram para ter na cabeça a gratidão. E olha, Jesus nos curou, sabendo, sabe, e sendo certinho. Não o fizeram. Quem é que fez? O que era rejeitado, o gentil, o estrangeiro. Esse teve no coração gratidão, voltou a dizer: muito obrigado por aquilo que o Senhor fez. Quantas vezes será eu e você não valorizamos o que Deus faz? E dessa maneira a gente começa a ser ingrato. Porque aqui nesse texto a ordem natural seria, então, esses judeus serem gratos, povo de Jesus. Mas a realidade foi outra. Além de 1 para 10 ser pouco, o único que Jesus não esperava foi o encontro dele. Isso demonstra muito o coração do homem, meus irmãos. A gente deve mais que agradar a Deus dando graças. Se tu puder abrir 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, verso 16.
Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças. Porque esta é a vontade de... Qual é a vontade de Deus, igreja? Eu e você dar graça em apenas alguma coisa? É em tudo, diga em tudo. Nós devemos dar graça em tudo. Por que eu e você devemos dar graça em tudo? Porque esta é a vontade de Deus. As pessoas ficam perguntando qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tu seja agradecido e dê graça a Deus por todas as coisas. Sempre se lembrando dele, deem graças a Deus em todas as coisas. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Ele vai continuar falando coisas ali, mas este ser agradecido, vocês não têm noção como transforma o ambiente, como traz uma atmosfera diferente. Não queira fazer um teste, bota numa sala 9 pessoas murmuradoras, 9 pessoas ingratas, infeliz com a vida e uma que é feliz. O que tu acha que vai acontecer? Deixa por ali por 24 horas. É bem provável que essa que está feliz saia dali dizendo: mas eu não tinha notado, tá meio ruim a coisa, né? O Covid tá feio, a economia tá feia, né? Agora tu bota 10 pessoas, 9 pessoas com gratidão ao coração em volta de uma que está meio cabisbaixo. O que tu acha que vai acontecer? Essa pessoa vai ser contaminada. Vai sair dali dizendo: eu não notei, mas Deus é bom. E vai sair dali agradecendo e louvando a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho alguns pedidos para fazer. Mas tu tem que entender que um coração que exala gratidão, no dia da crise, meu irmão, no dia mau, vai ficar forte para vencer. Quantos querem vencer nesses dias? Então comece a agradecer, meus irmãos. Teu coração vai se encher e tu vai ser mais que vencedor em Cristo. Aí a gente entra na igreja e começa a ver os irmãos cabisbaixo para baixo. O que foi? Ah, não está fácil. Tá glória, meu irmão. Entra dando pulo e dizendo glória a Deus. Nós temos que marchar. Somos um povo comprado, redimido por Deus. Não importa o que estão falando lá fora, importa o que o nosso Deus falou. Quando eu olho para a palavra e a palavra diz é isto, é isto. O grande problema nosso é esse, que nós damos ouvido a quem não deveríamos dar. Nós deixamos o nosso coração se abater, quando pelo contrário nós deveríamos o quê? Enfrentar as lutas, ao contrário, dando glória, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí assim nós vamos ver o coração do próprio apóstolo Paulo, que com diversas situações ele lidava de uma forma tranquila e suave. E o último texto aqui para encerrar, Filipenses capítulo 4. Abre aí, Filipenses no capítulo 4, verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor. Ele já começa dizendo que está alegre, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, que só lhe faltava uma oportunidade. Eu digo isso não porque eu esteja necessitado. E aí ele ensina uma coisa muito importante: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. E aí ele dá a chave. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.
tudo posso naquele que me fortalece. Quantos nessa noite pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Erga as mãos para cima e dê uma salva de palmas para Ele, dizendo, Deus, Tu és tudo que eu necessito. Não importa se tenho, não importa se não tenho, é Tu que me fortalece. As coisas não acontecem por acaso não, meu irmão. Aí a gente olha para um, olha para outro e fica fazendo comparação, mas como é que pode? Parece que Deus ama mais aquele. Não, é porque aquele entendeu, aquele se apegou nas coisas que estão na palavra, se apegou nas promessas, e com certeza, eu posso dizer 100% de certeza, aprendeu a praticar a gratidão. Não se esqueceu em nenhum do dia tudo aquilo que Deus tem feito. Se levanta agradecendo e se deita agradecendo. E se deita comendo miojo, agradece. E se levanta comendo picanha, agradece também. Mas não é a circunstância da onda que o faz dizer, hoje eu estou meio mal, hoje eu estou bom. Não, entra na igreja agradecendo, sai da igreja agradecendo. Entra na igreja agradecendo, sai da igreja agradecendo. Isso vai nos tornar um povo melhor. Um povo que Deus olha e tem alegria. E vai dizer, eu vou abençoar, porque esse aqui, ele não está só por causa da bênção, não. Ele agradeceu. Ele entendeu quem eu sou. Ele entra na igreja, ele sai cumprimentando os irmãos, ele sai dando glória, ele sai exalando um bom perfume de gratidão ao Deus vivo que ele serve. Então nessa noite, meus irmãos, entendendo, eu quero te convidar a ficar de pé, erguer as tuas mãos para o alto e agradecer. Eu quero ver vocês agradecer. Vocês estão de máscara, mas agradece se puder com alegria no coração, com um novo cântico, com um sorriso aqui de baixo, dizendo, Deus, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus. Um dia eu espero, quando Jesus voltar, se Ele estiver nessa terra, que quando Ele chega, eu vou dar certeza, o melhor sorriso que eu já dei na minha vida, dizendo, aleluia, chegou o meu amado, agora eu vou para junto dele. Mas enquanto isso não acontece, não quer dizer que nós estamos proibidos de aqui agradecer, de aqui dizer obrigado, Jesus. Agradeça enquanto tu vive, enquanto Deus te permite. Assim tu vai honrar o nome dele, e assim tu vai acumular bênçãos para a tua vida. Por isso nessa noite, junto com nós, vamos agradecer a Deus.